A ditadura se caracteriza, praticamente todas as ditaduras se caracterizam pela violência contra o cidadão por questões políticas. Isso muda a existência do fenômeno tortura. A tortura, numa sociedade como a brasileira, ela é comum. E você encontra hoje ainda, em qualquer delegacia, e você olha para as cenas, por exemplo, da ação da polícia nos Estados Unidos e vê que quando se trata de negro, pobre, camponês, índio, a violência é grande. A ditadura institucionalizou essa violência, a violência da tortura, não só contra camponeses, pobres, etc., mas também contra a intelectualidade, contra a classe média intelectualizada, por razões políticas, por questões políticas. Não quer dizer que a outra questão não seja política. Quer dizer que agora, na ditadura, era uma questão política partidária. O que aparece, o que nos choca, na verdade, que choca a sociedade inteira, é a tortura de intelectuais. Então, quando a gente fala quem é o símbolo do torturado no Brasil da ditadura? É Vladimir Herzog, Mário Alves. Quem são esses símbolos? São jornalistas. Jornalistas, intelectuais, né, que normalmente não seriam torturados. Podiam até ser presos por cometer algum deslize, mas não seriam torturados, dificilmente seriam torturados. Então, a ditadura não teve dúvida, torturou também. Mas a grande violência, a grande tortura da ditadura foi ampliar muito a tortura contra pobre, camponês, índio, etc. Então, por exemplo, o único brasileiro que foi morto na rua, arrastado morto, ou seja, torturado na rua, para que todo mundo visse que estava sendo torturado, foi o Gregório Bezerra. Quem é Gregório Bezerra? Líder camponês. Os outros foram clandestinamente torturados. O Vladimir Herzog, a ditadura negou que tivesse torturado. O Mário Alves, a ditadura negou que tivesse torturado, embora não negou muito, porque todo mundo viu, ou seja, foi feito na cela, e a tortura do Mário Alves uma coisa horrorosa. Mas a violência contra índio, camponês, violência de tortura, não é a violência geral que a sociedade faz contra os pobres, não é? Mas violência de tortura, essa foi mais ou menos aberta. Então, quem foram os setores mais reprimidos na ditadura, logo que ela se inicia em 1964, que este ano faz 50 anos? São os camponeses, trabalhadores e índios. E por diferente motivo. Por que os camponeses? Porque os camponeses estão muito organizados. E quando a ditadura foi dada pelo temor da organização camponesa, a gente pode dizer mais ou menos, entre outras coisas, mas o temor da organização camponesa foi uma delas. Então a tortura contra os camponeses começou violentamente, e por isso explica por que arrastaram o Gregório Bezerra pela rua do Recife para matá-lo sob tortura. Havia duas grandes organizações camponesas no Brasil, uma no norte que se chamava Ligas Camponesas e uma no sul que se chamava Grupo dos 11. O Grupo dos 11 e as ligas camponesas não é que a organização foi destruída, as pessoas foram destruídas. Então foi uma violência muito grande. Por quê? Porque era uma organização política. Era o temor que se tinha. O João Goulart, um pouco antes do golpe, promulgou a lei que se chamava Lei do Trabalhador Rural, Lei de Garantias do Trabalhador Rural, que era um pouco menos do que as garantias do trabalhador urbano, mas eram parecidas com a CLT, era mais ou menos a extensão da CLT para o campo. Foi o Jango que fez. E todos os proprietários de terra diziam que ia acabar a agricultura no Brasil com isso. Então, uma das razões do golpe é essa, contra a organização camponesa. Pois bem, os operários na cidade também foram torturados. Menos, mas foram torturados. As organizações sindicais foram atacadas muito duramente. As organizações estudantis foram atacadas também e os estudantes foram torturados. Mas com os índios não tinham organização política. Nem os índios pretendiam mudar qualquer coisa no Brasil. Não é essa a política indigenista, não é verdade? Enquanto a gente pode pensar, não, os camponeses, os sindicatos eram socialistas e queriam mudar o Brasil, etc, etc, por isso tinha que dar o golpe. Os índios não. Os índios estavam lá na dele, numa boa. Então,
vivendo muito bem. Porque não são reprimidos os índios daqui do sul, são reprimidos os índios da Amazônia, os índios do centro-oeste, são reprimidos índio mesmo, aqueles que ainda usavam tanga e viviam no mato. E por que são reprimidos? Porque a ditadura entendeu que eles atrapalhavam o progresso. A ditadura dizia, tem que fazer o progresso. E para fazer o chamado progresso, os índios atrapalhavam. Então, ao invés de fazer o entendimento, ao invés de conversar, ao invés de discutir, ver como é que resolve esse problema da contradição entre desenvolvimento índio, simplesmente fazia uma política que era a política de contato com os índios e de sua destruição. Violentíssima. Violentíssima. Dá para a gente dizer que a ditadura preferia matar os índios do que integrá-los à sociedade nacional, porque a integração é muito difícil. Então a política se chamava de integração, porque era integrar os índios como trabalhadores e tal. Mas isso era só o nome, porque na realidade era matar índio, criar polícia indígena, torturar índio. E era uma demonstração, isso era explícito, porque a ditadura considerava índio... Tinha importância torturar, índio não fazia mal, isso não era um problema. Como não estava torturando o intelectual, o índio então era uma coisa muito simples. Então, eu acho que essa violência que a tortura expressa é uma violência que faz parte do sistema de governo da ditadura. Não há diálogo, há violência. Os índios atrapalham, mata índio. Os estudantes atrapalham, batem estudante, tortura estudante. Os intelectuais não ajudam, porque não bate nos intelectuais, tortura os intelectuais, proíbe música, faz censura, proíbe teatro, etc, etc. Então, esse é o sistema político da ditadura. Nós hoje vivemos uma situação muito diferente, né? Porque nós vivemos em um estado de liberdade. Porém, alguns instrumentos da ditadura continuam presentes. Nós ainda não superamos, o Brasil ainda não superou. Alguns outros países já estão conseguindo superar, o Brasil não. O Brasil tem a violência por exemplo, a repressão a esses movimentos que nós tivemos recentemente. E o que nós estamos assistindo, a violência no Rio de Janeiro, por exemplo, o que é? Faz parte de uma polícia militarizada, faz parte da ideia de que se tem movimentos que são contrários, tem que reprimir. Que a solução é a repressão. A solução não é o diálogo, não é a conversa, não é a discussão, não é a organização da sociedade, não é a prestação de serviços sociais, não é a política pública, é a repressão. Se imagina que tudo pode ser reprimido. Então, o que é isso? Isso é uma concepção de polícia repressiva e não uma concepção de polícia que teria que reprimir individualmente os pontos raros, os pontos desfocados da sociedade e não de grupos. Não é? Então, esse é um problema que nós ainda vivemos. E sobre a tortura continua existindo dentro das polícias, oficial, para pobres, negros, índios e as populações menos intelectualizadas.